Olá, o meu nome é Áquila, eu sou aluna de Letras Português da Universidade Federal do Maranhão e hoje eu estou aqui para ministrar uma aula de língua portuguesa para o 9º ano sobre o tema concordância verbal. Esse tema enfrenta resistência de alguns alunos, alguns não se identificam tanto, acham um pouquinho complicado, muitas regras para lembrar. Mas eu estou aqui para simplificar, para mostrar que não é tão difícil assim, tá? E com um pouco de esforço e atenção a gente consegue, certo? Para começar, eu vou ler um conceito que é do Evanildo Bechara. Ele é um gramático brasileiro muito famoso, alguém que é referência no ensino da língua portuguesa. E ele diz que concordância consiste em se adaptar à palavra determinante ao gênero, número e pessoa da palavra determinada. Em uma linguagem mais simples, mais do cotidiano de vocês, concordância é estar de acordo. Oh, estar de acordo. Sim, concordância é estar de acordo. Significa que dois elementos precisam andar juntos, no mesmo sentido. E aí a gente tem a concordância nominal, que diz respeito ao acordo, a concordância de um substantivo e de um adjetivo, e esse não é o tema da aula de hoje. A gente tem a concordância verbal, que é o nosso tema, e que diz respeito à concordância, ao acordo, à relação, ao caminhar juntos de dois elementos conhecidos nossos, que são o verbo e o sujeito. Daí que eu já passo para a nossa dica de ouro, que é o primeiro elemento aqui que vocês precisam registrar a todo custo. Verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O que é o número? Singular ou plural. O que é a pessoa? São os pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Então, bem simples. Primeira regra da concordância verbal para você registrar aí é que o verbo sempre concorda com o sujeito. Estou diante de uma oração, preciso saber a forma correta de escrever o meu verbo. Qual é a primeira coisa que eu vou procurar? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Porque o verbo vai concordar com ele. Detalhe, esse sujeito pode estar bem pertinho do verbo ou pode não estar. Pode ser que o sujeito esteja distante, que eu esteja diante de uma oração extensa e o sujeito esteja bem distante do verbo, mas ainda assim ele é a referência. O verbo precisa concordar com ele. E aí eu tenho essa frase aqui, é uma oração bem grande, que diz o seguinte: os famosos jornais da cidade, que não tinha escolas nem hospitais, mas tinha muitos fofoqueiros, eram impressos na casa do senhor prefeito. O verbo eram. Quero saber aí quem é o sujeito. Bom, é o verbo ser, que está conjugado na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito. Quem é o sujeito? Os famosos jornais da cidade. Ficou bem distante do verbo, né? Tá lá no começo, mas é com ele que esse verbo precisa concordar. Essa é a regra geral, e ela na verdade é bem simples. A gente tem ela internalizada, mesmo que a gente não tenha estudado ainda esse conteúdo. Mas a gente naturalmente já fala assim, já usa e constrói frases assim no nosso dia a dia. No entanto, para a concordância verbal, a gente tem alguns casos específicos que já não são tão naturais da nossa fala cotidiana. E aí eu quero destacar esses casos específicos porque eles podem e costumam gerar dúvidas. Primeiro é o nosso querido verbo fazer. Ele é um verbo impessoal quando indica tempo decorrido ou ideia de temperatura. Verbo impessoal, então ele vai ficar sempre no singular. Não importa se os elementos próximos a ele na frase estão no plural, estão no singular, ele sempre vai se manter no singular porque ele é um verbo impessoal. Então, se você observar, ontem fez 1 mês de construção. Tranquilo, mas se for mais que um, ontem fez
5 anos de construção ou ontem fizeram 5 anos de construção. Eu sei que no dia a dia a gente ouve das duas formas. Gente dizendo, ontem fizeram ou ontem fez, né? Mas qual é o correto? Com esse sentido de tempo decorrido, o nosso verbo fazer é impessoal, então ele vai para o singular. O correto é ontem fez 5 anos de construção. Ontem fez 5. É exatamente isso, tá? Fez 5. A próxima regra diz respeito ao sujeito composto. Você deve lembrar aí que o sujeito é simples quando tem apenas um núcleo, como na frase a criança correu para os pais. O sujeito é a criança, o núcleo é criança. Uma palavra só, um elemento só, sujeito simples. Mas existe o tipo de sujeito composto, quando a gente vai encontrar mais de um núcleo. Exemplo, o professor e o aluno descobriram uma nova fórmula. Pronto. A gente tem como sujeito o professor e o aluno. Então, núcleo, professor, aluno. São dois elementos, a gente tem um sujeito composto. Se esse sujeito é anteposto ao verbo, nós teremos a concordância lógica. O que é a concordância lógica? Essa que segue a lógica. Essa ideia de que é mais de um, então vai para o plural. Exemplo nessas frases aqui. As crianças e os pais compraram roupas novas. Ora, são as crianças e são os pais. Vai para o plural. A lagarta e a aranha assustaram bastante. Eu tenho dois elementos. Então, vai para o plural. Se o sujeito vem antes do verbo, o sujeito composto, então o verbo vai para o plural, concordando de forma lógica com os dois núcleos, os três núcleos, quantos núcleos esse sujeito tiver. Mas eu tenho uma outra opção. E nessa outra opção, o verbo que vem antes, o verbo vem primeiro e o sujeito vem depois. Nessa hipótese, a gente vai ter duas possibilidades de concordância. Eu quero mostrar para vocês agora. Sujeito composto pós-posto ao verbo. É só um nome bonito para dizer que ele veio depois, tá? Ninguém se preocupe. Ele admite concordância lógica e a concordância atrativa. Concordância lógica, a gente já sabe o que é, não é? E a outra possibilidade é a concordância atrativa, que significa dizer aquela ideia de atração, de puxar para perto, concordar com a palavra que está mais próxima. Então, olhem essas frases. Vieram diretor e professor para a reunião. Nessa primeira frase, a gente está usando a concordância lógica. Foi para o plural porque tem dois núcleos. Mas também é admissível veio diretor e professor para a reunião. Olha só, veio diretor e professor. Quem foi que se dirigiu à reunião? Os dois foram. Mas o verbo concordou apenas com diretor, que é o substantivo que está mais perto. Concordando aí com o primeiro núcleo do sujeito, concordância atrativa. E a terceira regrinha que eu quero mostrar para vocês é do nosso famoso verbo haver. O verbo haver, que a gente usa bastante, inclusive em contextos onde ele não deveria ser usado. O verbo haver é muito querido nosso, né? O verbo haver, quando tem o sentido de existir, ele é impessoal. Então, ele também não deve variar e ele vai ficar no singular. Olha essas frases. Havia muita gente ali. Havia muita gente, é no sentido de existir, né? Existia muita gente ali. Então, tranquilo, verbo no singular. Havia muitas pessoas ali, aumentou o número de gente. Havia muitas pessoas. Ainda assim é havia, não é haviam, tá? Haviam ficaria errado nesse contexto, porque, repito, haver com o sentido de existir é impessoal, então ele fica sempre no singular. Então, frases como havia muitas crianças na escola, havia muitas frutas na feira, sempre
singular. Detalhe, quando tem sentido de existir. Mas e o verbo existir? O verbo existir não é impessoal. Não. Então você conjuga ele normalmente. Haviam? Não. Mas existiam? Sim. Existiam muitas pessoas ali. Havia muitas pessoas. Existiam muitas pessoas. Eu cito como referência o livro do Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, 39ª edição, e Português para os Concursos de Técnica e Analista, Ricardo do Amaral, 4ª edição. Certo? Eu espero ter sido clara, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um abraço e bons estudos!